Olá, estamos aqui para mais uma edição do canal Reviva, o canal da longevidade, sempre trazendo depoimentos extremamente inspiradores para os nossos espectadores em relação a como viver a longevidade e com muita bem-estar e saúde. Hoje nós temos aqui a presença do Sr. Albino Biasi. Albino, conta para a gente quem é o Albino. Então, o Albino é uma pessoa que começou trabalhando na roça com 12 anos de idade, mas já com 7 ia com o pai para a roça trabalhar, ajudar o pai. Estudei numa escola rural, depois fiz o ginasial numa cidade um pouquinho maior, colegial, e depois vim fazer a faculdade aqui na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, fez aqui o curso de Administração de Empresa, Economia aqui no Anchieta, depois fiz Pedagogia, uma parte aqui no Anchieta, uma parte na Universidade Estadual de Londrina, e sempre trabalhando em banco, sempre gostando muito de estudar, fiz pós-graduação em Gestão de Negócios pela Fundação Álvares Penteado, e estamos aí, trabalhando, como já te disse, 53 anos trabalhando em banco e agora com essa experiência no apoio aos nossos idosos em Jundiaí. Fala um pouquinho como é que está sendo essa experiência com os idosos. Então, para mim é um aprendizado. Primeiro, porque é uma pauta que eu já vinha lutando muito. Eu acho que Jundiaí tem que ser uma cidade que tem muito caminho ainda pela frente, apesar dela estar excelente em relação a outras cidades do que diz atendimento ao idoso. Mas a gente pode melhorar muito mais. Eu estou muito feliz com muitas iniciativas, inclusive essa que vai ter do Anchieta, para os 50 a mais, o meu público é os 60 a mais, mas lógico que logo eles chegam no meu, tá? Ah, com certeza. Os 50 a mais, logo eles chegam lá. E aí, assim, o que eu falo, né, é uma reinvenção. Para mim, a partir de agora, trabalhando no setor público, tendo trabalhado tanto no privado, para mim tem sido um aprendizado novo, porque são muitas coisas que eu estou aprendendo e tem muita coisa, necessidades que eu estou vendo que são eminentes, mas que eu tenho que ter um pouquinho de paciência, porque no público não anda tão rápido como andava no privado. Albino, eu acho que é interessante o que você está colocando, porque normalmente as pessoas aposentam e muitas vezes acham que aquilo é o fim da vida delas. E você aposentou do setor privado e está continuando numa ativa, desenvolvendo, acredito que muito mais por um propósito também pessoal, desenvolvendo esse trabalho. Conta como é que foi essa reflexão. Quer dizer, você chegou a um momento, você trabalhou todo esse tempo no setor financeiro, na área bancária, mas chegou um momento que seria da aposentadoria. E muitas vezes as pessoas ficam na dúvida. Bom, aposentar, eu vou para casa, vou para o aposento, né, que é normalmente o termo. Mas como é que foi para você essa passagem? Olha, Vicenzo, eu diria para você que essa passagem, para mim, ela foi muito tranquila, porque eu nunca me passou pela cabeça de ficar parado em casa. Para mim, realmente, foi um recomeço. Porque legal. Eu trabalhei muito tempo em banco, sempre em grandes instituições, Banco Safra, Banco Noroeste, Banco Santander, Chase Manhattan Bank, e daí trabalhando, e até que quando eu já estava com 40 anos de atividade de bancos, e já estava com 60 anos de idade, eu falei, bom, agora vou ter que realmente começar a pensar o que eu vou fazer, porque os bancos não vão querer alguém com a minha idade, né? E aí eu fiz uma certificação, que é da Ancord. Essa Ancord, ela te dá o direito de operar com ativos de renda fixa, renda variáveis, derivativos, você pode operar direto na Bolsa de Valores. E eu me agreguei a uma corretora, que a primeira minha foi a XP Investimento, logo em seguida eu fui para o Banco BTG Pactual, trabalhando como assessor de investimento, mas sempre numa atividade
voltada ao sistema financeiro, que é a minha área e aquilo que realmente me realizava. E a partir de agora, eu passei assim, bom, agora eu estou ajudando as pessoas a proteger o seu capital. Agora o negócio meu não é mais ganhar dinheiro, mas é ajudar as pessoas a proteger seu capital. E estava trabalhando e realmente o negócio estava indo muito bem, gostando muito. Até que veio uma outra instituição, que é uma instituição que está muito em vanguarda atualmente, que é a Sicoob, me convidou para trabalhar. Eu falei assim, não, eu eu trabalho como assessor de investimento no BTG e eu não vou, eu posso dar apoio para vocês também assim. Não, nós queremos você CLT. Nós queremos você contratado pelo... Eu falei, mas vocês estão ficando loucos, um idoso de 67 anos, vocês vão registrar, eu vou pagar o direito, é mais fácil para vocês pegar eu como assessor de investimento. Não, nós queremos você fidelizado. E aí foi realmente uma experiência muito legal. E eu vejo para você o seguinte, é o que eu falo para quem está se aposentando agora ou que vai chegar aí na iminência. Não pare, se reinvente, porque... vida tem para frente até o dia que a gente morrer. Com certeza. Eu acho que você que tocou num ponto importante também, que é a partir do momento que a gente entra nessa fase, começa a fazer muito mais sentido também como nós podemos colaborar com a sociedade. Sim. Você falou, ensinar as pessoas a administrarem melhor suas finanças. E esse é um problema que hoje... as pessoas que chegam na fase da aposentadoria, a grande maioria, no caso do Brasil especificamente, tem pesquisa que mostra, 90% da população não se prepara adequadamente para o momento, quer dizer, depende exclusivamente da pensão que ele vai pegar do INSS e normalmente tem uma queda, sempre tem uma queda de renda quando ele se aposenta. E isso acaba causando vários problemas, muitas vezes a necessidade de voltar para o mercado de trabalho para complementar renda ou outras atividades, empreender para poder realmente cobrir aquela renda que ele perdeu. Então como é que você fez planejamento quando você estava começando a entrar, estava no auge da tua carreira, você pensava em relação à tua aposentadoria, como você gostaria que ela fosse? Como é que você planejou isso? Olha, em primeiro momento, que eu imaginei, bom, agora eu vou aposentar, né? E vou entrar naquela do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí, realmente, achei isso, mas eu parei para pensar, não, mas espera aí, eu ainda estou ativo, eu ainda posso ganhar dinheiro, posso agregar ao meu capital coisas e eu vou buscar. E aí foi quando eu comecei a ver dentro daquilo que eu sempre fiz na vida, que é trabalhar no mercado financeiro. Eu acho que tem muito... O aposentado ou quem está na iminência de aposentar tem que tomar um tanto cuidado nisso, Vicenzo. O que eu vou fazer depois? Isso. E não pense nisso no dia da aposentadoria para no dia seguinte fazer. Já pense com antecedência, faça alguns cursos, se prepare. Foi quando eu fui buscar a certificação da Ancord, fui buscar a certificação do CEA, que é da Ambima, e fui buscar outras certificações dentro do mercado financeiro, que era uma área que eu já dominava. Sim. E era uma área que eu ia trabalhar, aí daí para frente, de uma forma um tanto despreendido, que eu não dependia mais de ganhar dinheiro para sobreviver, sim, mas eu ia... sobreviver ganhando dinheiro. É diferente, é muito mais gostoso e rende muito mais. Eu fico preocupado, porque eu até te conto, nós tivemos aí o ano passado, eu chorei muito com um cliente amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, era contador de uma multinacional, trabalhou 40 anos como contador numa multinacional aqui em Jundiaí e região, saiu... se aposentou, pegou todas as economias dele e investiu numa loja. E, conclusão, final do ano passado, ele acabou fechando a loja e ainda ficando com uma dívida de 150 mil reais que ele não sabe nem como ele vai pagar. E num momento de vida que já é mais difícil. Muito mais difícil para retomar. Exato. Então, falta o quê?
né? Isso aí é o que vocês estão procurando fazer. Falta preparo, falta conhecimento, falta empreendedorismo. Pô, isso que eu vou fazer. O mercado que ele entrou para tomar a fazer é um mercado excelente, o segmento de loja que ele foi fazer. É um mercado excelente, é um mercado que está em alta, só que ele não estudou a forma com que estruturar esse mercado, como fazer isso. E isso daí, eu acho que aonde ele vai buscar? Ele vai buscar numa universidade, sim, esses conhecimentos, para ele entrar nisso preparado. E o que me preocupa muito hoje em dia é isso, eu ver aposentados se aposentando e deixando, agora eu preciso continuar trabalhando, mas entra de cara e coragem sem saber o que vai fazer. Sem estar preparado para isso. Sem estar preparado para isso. Isso que você está colocando é super importante, Albino, e acho que é um recado importante para as pessoas. Sim. Porque, às vezes, no desespero de complementar a renda, sim, eu vejo também uma outra questão que é ligada às gerações, né? Quando a gente pensa na nossa geração, que é a dos baby boomers, né? Sim. Nós somos educados, os homens, para sermos os protagonistas da família. Sim. Ou seja, o provedor, né? Sim. E para essa geração, quando ele se aposenta, ele foi protagonista a vida inteira. Contribuiu, formou a família, deu condições adequadas com os filhos e tudo mais. Só que na aposentadoria ele perde essa capacidade, muitas vezes, por queda de renda, de manter um determinado padrão. E aí entra, além do desespero, e talvez até por isso muitos vão tentar empreender, fazer qualquer coisa, entra uma questão da própria autoestima, sim, que fica afetada. Com certeza. Porque a vida inteira ele foi criado para fazer. As gerações mais novas, felizmente, elas começam a ter uma outra percepção disso. Tanto que o casal, os dois trabalham, os dois são responsáveis por suprir financeiramente a família, mas as gerações de baby boomers, principalmente, mesmo os nossos filhos, que são a geração seguinte, né, ainda trazem um pouco esse perfil, que hoje está mudando, mas quem está nesse perfil realmente sente muito essa virada, né? E isso é um ponto realmente importante, né? Mas bem observado. Eu tenho uma outra pergunta que eu queria te fazer. Deixa eu voltar aqui. Longevidade e envelhecimento ativo. Para você, normalmente, quando se fala em envelhecimento ativo, em cima das recomendações da Organização Mundial da Saúde, é colocado que, primeiro, é importante que você cuide da tua saúde física e mental. É o primeiro pilar. Segundo, que você se mantenha atualizado, em cima até disso que você colocou. Às vezes, mesmo que não seja para uma atividade profissional, mas você se mantenha ativo, se atualizando com o que está acontecendo no mundo, adquirindo conhecimento. O terceiro é a condição financeira, que é extremamente importante, acabamos de falar. E o quarto é a questão da socialização. Hoje a quantidade, até porque as famílias estão ficando menores. Antigamente você tinha famílias com 10 filhos, depois foi diminuindo, hoje tem 1,6 pessoas por família na média no último censo do IBGE, mostrando esse número, ou seja, reduzindo cada vez mais. Então, em cima desses 4 pilares, você, na tua experiência de vida, como é que você vem lidou, se preparou, seja a questão de saúde, seja a questão de relacionamento, conhecimento, você já falou sobre isso, e a financeira também. Como é que foi para você isso e como é que você enxerga isso para a longevidade? Na verdade, assim, os 4 pilares têm que ter uma harmonia muito grande entre os 4. Uhum. Todos são importantes. Tanto que, não sei, Netflix está com um seriado aí muito bom, que é o Blue Zone, né? Sim. A Zona Azul, onde eles levantaram os países e as regiões onde existem as pessoas mais longevas do mundo, né? E todas elas levantaram esses 4 pilares estão muito bem estabelecidos. Uhum. Aí eu falo para você o seguinte, o que eu fiz? Eu fiz, na verdade, para mim isso foi uma coisa que eu tive essa transição
de forma tranquila, porque quase que eu nem percebi, Vincenzo, porque a mesma maneira que eu vivia quando eu tinha 25, 30 anos de idade, eu tinha meus filhos, eu vivo hoje. É levantar cedo, saber que eu tenho que fazer alguma coisa, tenho uma atividade, depois tenho que ir para a academia, depois tenho que comer bem, tenho que me alimentar bem, saber que eu vou me alimentar, mas isso é uma coisa que eu fiz. O problema é que muitas vezes as pessoas têm aquela vida sedentária, corrida a vida toda. E quando chega numa hora dessa, ela não consegue se adaptar e se integrar nessa região da vida com que ela está vivendo. Então, isso tudo é importante, mas para mim eu não teve tanta dificuldade, porque foi uma transição tranquila. Para quem não teve uma vida muito sedentária, ou que teve uma situação que não deu tempo de se preparar muito e tal, eu gosto muito de falar assim, dá uma pausa e reflita bem e depois siga a jornada, mas de uma forma tranquila daí para frente, né? Eu gosto muito de uma instituição que tem aqui em Atibaia, que eles têm um intervalo entre o adolescente que sai do colegial para entrar na universidade. Eles têm 1 ano de preparação que não é cursinho preparatório, não é nada. É mostrando para eles quais são os papéis que eles vão definir daí para frente. E aquilo para o jovem, ela traz realmente quem faz se sente muito mais seguro depois e vai para a universidade com muito mais segurança e tranquilidade, porque ele aprendeu alguns conceitos importantes para entrar depois na carreira acadêmica universitária. Assim tem que ser igual a nós, o pré-aposentado ou aposentado. Dá um break, reflita, vê, se prepara, passa 1 ano, 2 anos, depois retoma. Olha, você está falando um ponto tão importante, porque muitas vezes, e eu tenho presenciado, até pela minha atividade também que eu faço de acompanhamento de pessoas 50 a mais, a pessoa chega muitas vezes nesse momento e para e não sabe o que vai fazer na frente. Quer dizer, muitas vezes a questão de ter um sentido para aquilo, independe do que for, porque cada um chega de uma maneira diferente. Exatamente. Nesses 4 pilares. Você pode chegar muito bem de saúde, mas mal financeiramente. Você pode estar financeiramente muito bem, mas a tua saúde está arrebentada. Sim. Então, cada um chega de um jeito. Mas essa é uma parada para reflexão, como você colocou. Entendendo como você está. Sabendo que hoje nós temos o privilégio de vivermos mais. Isso é um ganho que a humanidade teve. Eu, quando nasci, a previsão era que eu fosse viver 47 anos, que era a expectativa média de vida. Sim. Quando chegou aos 47, eu estava me aposentando. Ou seja, era uma realidade completamente diferente. Hoje, a expectativa de vida já está em 75, 76 anos. Exatamente. E a previsão é que ela continue ainda aumentando no tempo. Né? Então, viver mais, mas não é só ganhar mais tempo, é você viver com qualidade. Sim. E isso, que é o exemplo que você está dando, é justamente nesse sentido, né? Eu conversava com uma pessoa que ela me dizia o seguinte, o viver mais, principalmente na longevidade, é você também conseguir manter a tua autonomia. O que é manter a autonomia? Manter a autonomia física, você não depender de alguém para te carregar para algum lugar, a autonomia mental, naquilo que a gente pode se preparar. Lógico, tem questões genéticas que muitas vezes você não controla, não depende de você. Mas naquilo, na preparação, ter uma vida, como você, dando o teu exemplo, isso vai contribuir para você ter uma longevidade com saúde e bem-estar, que é, acho que o objetivo final de todo esse tipo de trabalho, né? Certamente. Você pega, por exemplo, o pré-aposentado, o pós-aposentado. Vai ter custos que vai ser agregado a ele que até então ele não experimentava. Assim, vai ter plano de saúde, que talvez a empresa que ele trabalhava pagava, agora ele vai ter que pagar para ele a esposa, se não tiver filhos dependentes. Vai ter outras coisas mais, mas também vai ter outros ganhos, vai ter coisas que vai reduzir.
Se ele usava terno, daí não vai precisar usar mais terno. E assim sucessivamente. Então, o ponto principal é isso, para. Eu tenho um filho que, há um ano e meio atrás, ele era um grande executivo de uma empresa, uma das maiores fabricantes de remédio do país. Ele saiu de uma empresa, já entrou naquele mesmo ritmo, já foi para outra trabalhar. Deu um burnout nele, deu uma coisa assim violenta, porque ele não tinha vivido o luto da outra empresa Exatamente. ainda. E aí ele foi para aquela, e daí ele falou assim, o que eu faço? Pai, vou parar. Parou 6 meses, se reinventou e hoje ele está com uma outra oportunidade muito grande. A possibilidade de um pré-aposentado, um aposentado recente, dar um burnout, dar uma coisa grande, porque cai em si. Então, para. A oportunidade é muito forte. Eu estava agora há pouco lá falando com o pessoal da Jundiaí Empreendedores. Nós temos hoje um mutirão de emprego lá no Jundiaí Empreendedor, porque nós estamos com mais de 1.200 vagas de trabalho. Dessas 1.200 vagas de trabalho, 178 é para 50 a mais. Então, assim, dá para você, mesmo que você talvez não vai ter toda aquela renda que você tinha quando estava trabalhando lá, mas se arruma um step de um trabalhinho tal que vai fazer até que você retome a sua vida. Exatamente. E aí, mas essa pausa que te permite refletir e retomar. Você vai retomar. Eu gosto muito de citar o exemplo de um pastor muito amigo meu, conhecido meu. Ele era pastor de uma grande igreja. Ele, por um desentendimento, alguma coisa, saiu. E aí ele saiu e quando foi a minha surpresa, que 15 dias depois eu encontrei ele, era a caixa do supermercado. Eu falei, mas o senhor aqui... Caixa falou, Albino, eu não posso ficar parado. Os boletos continuam acontecendo. Eu estou aqui até me reencontrar. Então, é isso aí, gente. Olha, é tão pertinente o que você está falando. Hoje de manhã, eu estava tomando café da manhã na casa de um grande amigo e justamente ele citou esse exemplo. Eu não lembro o autor que ele citou, que dizia o seguinte: se as pessoas, quando têm uma perda do emprego, abrissem mão, talvez, de uma renda do nível que ela tinha, da área que ele estava atuando, mas se dispusesse a pegar uma outra atividade para retomar e depois traçar o seu caminho, talvez teria menos gente desempregada, porque... E ficaria menos estressado porque fica lá desempregado. Né? Exatamente. Sofrendo. Vai lá, o dia passa mais rápido. E aí, Albino, se você hoje, pegando dentro dessa linha, para um jovem, pegando a tua experiência, tudo que a gente conversou aqui, que recado você daria para os jovens hoje para se prepararem para um momento desse? Olha, a primeira coisa que eu gosto muito de falar, Vincenzo, e eu falo bastante disso para jovem, eu falo muito para jovem, sou muito convidado para falar para jovem que está iniciando a vida ativa. Sempre assim, eu sempre falo para eles assim, não viva com 100% do que você ganha, porque você pode estabeleça um padrão para você. Viva com apenas 60% do que você ganha. 30% você guarda todo mês, poupa, cria uma cultura de investimento. Colchão de investimento. Um colchão de investimento. 10% trabalha em uma obra social que você vai devolver para a sociedade, alguma coisa que você poderia fazer, ou numa igreja, ou você faça alguma coisa. Se você é comprometido com uma comunidade numa igreja, entrega na igreja e com as pessoas que sabem o que fazer lá. Mas faça isso. E aí eu falo para você, hoje, por exemplo, se eu hoje fosse recomeçar, Albino, você está com 25 anos hoje e você tem a oportunidade de recomeçar. A primeira coisa que eu faria era um seguro de vida daqueles que devolvem vida, não seguro de vida. Existe hoje os seguros whole life, que é um seguro whole life que
são as grandes seguradoras que normalmente fazem, depois você manda a conta para elas, mas a Prudent, a MetLife, a Mongeral, a Icatu, essas seguradoras têm esses seguros Whole Life, que é um seguro que você paga, você compra uma pólice de seguro por um período de 15 ou 20 anos. Tá. Você vai pagando, por exemplo, eu compro uma pólice de seguro de R$1 milhão. Tá. Mas eu vou pagando lá 1.000, 1.200 por mês para poder ter essa pólice daqui 20 anos. Automaticamente, se aconteceu alguma coisa para você nesse período de vida, teve um AVC ou teve alguma coisa, você tem lá garantido R$1 milhão na apólice em vida. Chegou lá nos 50 anos, 60 anos, você está com essa apólice na tua mão, ela vale R$1 milhão. Você tem duas opções, ou você fica com ela para passar para os teus herdeiros, depois você vende a tua casa, vende tudo e vai gastar o dinheiro em vez de ficar com a casa, os herdeiros vão ficar com aquela apólice, ou então você faz o seguinte, você pega aquele dinheiro de volta, que a seguradora vai te devolver integralmente com inflação mais 2,5% ao ano, que nada de investimento faz isso. Então eu faria isso. Por quê? Eu tive um cliente que, aliás, tenho ainda, que ele está comigo no BTG até agora, ele era controller da Magazine Luiza. Ele está com AVC, teve um AVC violento com 38 anos de idade, ficou totalmente dependente. E eu sempre falava para ele, cara, mas se eu tivesse feito esse seguro, eu te falei e tal. Ele, não, então, você vê, ele teve, na época da pandemia, tá lá, quem tem que cuidar dele é a irmã, porque nem a mulher quis ficar cuidando dele, porque nem dinheiro, ele não tem, ele tem um dinheiro o quê? De uma aposentadoria que ele recebe, mais nada. Se ele tivesse feito uma pólice de seguro, ele teria R$1 milhão hoje para cuidar da vida dele. Então eu faria isso. A cultura de você se planejar, a gente infelizmente não tem isso. Não. E é importante que depoimentos como esse que você está colocando aqui, as pessoas comecem a tomar consciência, os recursos existem no mercado, ou seja, as soluções para buscar isso. Eu acho que realmente é isso que permite que você chegue no momento, porque você falou um rapaz de 38 anos? Isso? 38 anos. Então, a gente não sabe em que momento da vida você pode ter algum problema. Exatamente. Concorda? Isso pode acontecer em qualquer momento. Mas você tendo se planejado dessa forma como você sugeriu, você tem muito mais chance de, pelo menos, se acontecer, e aí você tem alguma alternativa. Vida que segue. Vida que segue. Eu gosto muito de falar para o jovem que está nascendo o filho lá. Fala assim, pensa bem, você vai pagar a faculdade do teu filho lá, quando ele for para a universidade, em 4 anos, ou você pode pagar em 20. Já começa a pagar ela agora. Você pode pagar em 20 anos. Muito bom. Albino, a gente já está chegando ao final da nossa conversa, que está muito bacana. Tem mais algum ponto que você gostaria de comentar, deixar para os nossos espectadores em relação a essa questão da aposentadoria, do envelhecimento, e principalmente do envelhecimento ativo e com bem-estar? Olha, Vincenzo, eu gostaria de dizer assim, não pense que a vida terminou, a vida recomeçou e começou muito melhor agora do que quando você começou lá, quando tinha 20 anos, 18 anos de idade, tá? Não pense isso. E sempre converse com pessoas que vão poder te ajudar e te trazer palavras de estímulo, palavras de ânimo, esteja em grupo, faça parte, tá? Entra naquela sensação de pertencimento, eu tenho pertencimento. E se quiser tomar um café gostoso, vai lá na prefeitura, estou lá no 8º andar. Maravilha. E vamos trocar uma ideia comigo lá. Ótimo, olha aí, então a sugestão está dada. Tá bom. E eu quero te agradecer, Albino, pelo depoimento e também avisar quem está nos assistindo, né, que justamente no Linha Anchieta nós estamos desenvolvendo um projeto voltado para pessoas 50 a mais. Dentro dessa perspectiva, realmente, de oferecer não apenas conhecimento, que é a atividade fim do Linha Anchieta, mas
e a lei, realmente oferecendo condições das pessoas poderem também ter uma convivência, desenvolver uma convivência nessa faixa de idade. A questão da empregabilidade, que é muito séria e que também você já faz na prefeitura, mas que acho que toda a sociedade tem que estar comprometida com essa parte, principalmente porque a gente sabe a dificuldade de uma pessoa 50 a mais se recolocar no mercado. Sim. A falta, talvez, de fazer o que você fez, ir lá se atualizar para poder se preparar para uma aposentadoria. Então, assim, eu acho que é importante que as pessoas não só olhem para o seu futuro, vai viver mais, mas que você possa viver bem, né? Sim. Acho que esse é o recado final. Muito obrigado a todos e aguardem as novas edições do canal Reviva, o canal da longevidade.